Boa noite. Vamos iniciar a nossa segunda web-aula, né, da disciplina de Cultura e Comportamento Organizacional. Nós vamos hoje falar especificamente da cultura organizacional da e na escola, com um foco muito grande no clima organizacional, tá? Então, nós vamos voltar a falar de organizações que aprendem e vamos falar dessa questão tão importante para a cultura organizacional, que é a criação de um clima adequado de trabalho dentro das organizações. Ok? Vamos lá? Assim como na outra aula, eu espero que vocês participem bastante, tá? Então, à medida que vocês acharem bacana, quiserem interromper, quiserem dar as suas opiniões, trazer as suas vivências, vamos juntos, tá bom? Muito bem. A gente começa aqui falando da cultura organizacional e dessa necessidade de se valorizar o capital intelectual, né? Então, eu já tinha adiantado um pouco isso na nossa aula anterior, e aqui a gente fala muito daquele conhecimento que é baseado em valores intangíveis, né? Então, a gente tem os valores tangíveis nas organizações e aqueles valores que são intangíveis. Os valores tangíveis são aqueles mais facilmente mensurados. Os valores intangíveis, eles são mais difíceis de se mensurar e muitas vezes de se perceber, tá? Então, dentre esses valores intangíveis está esse capital intelectual que cada pessoa que faz parte da organização traz como valor intrínseco para essa organização, tá? Então, aqui a gente fala desses conhecimentos intangíveis, com alguns exemplos: os desenhos de produtos, a compreensão das necessidades do cliente, ou seja, a percepção exata do público a que a gente vai atender e as suas necessidades. Na educação, isso é fundamental, porque as pessoas e as famílias, hoje, elas tendem a buscar na escola uma continuidade à formação que elas dão em casa, né? Lá na educação básica, principalmente em educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Na educação superior, tem muito a ver com as expectativas das pessoas em relação àquela formação que se deseja e o foco que se dá em cada curso que você faz na educação superior, seja na graduação ou na pós-graduação. Também, como conhecimento baseado em intangível, a gente tem o marketing, né? Que é aquele conjunto de ações que vão ser realizadas para mostrar aquilo que se faz. Tem um ditado antigo do povo do interior que eles falavam assim, ó: não basta a galinha colocar os ovos, ela tem que cacarejar. Ou seja, a gente precisa mostrar para o mundo externo quem nós somos, o que nós temos como missão, o que nós temos como visão, qual a nossa identidade e o que a gente propõe em termos de oferta de serviços, ok? Temos também, como parte desse conhecimento intangível, a inovação, né? O que a gente tem trazido de novo nessa organização e que vai criar os diferenciais dessa organização em relação ao que se oferta no mercado, ok? E temos a criatividade pessoal, porque cada pessoa dentro da organização, se estimulada, pode apresentar ideias, soluções, produtos criativos, né? E essa criatividade de cada pessoa que constitui a organização, ela compõe
esse conhecimento intangível dessa criatividade, tá? E o know-how de tecnologia, o quanto a instituição desenvolve as suas tecnologias e o quanto ela sabe sobre tecnologia. Outro dia mesmo eu faço a gestão de vários projetos em várias instituições e a gente precisava de uma mudança na organização de um curso que a gente está produzindo para o Ministério da Cidadania, num dos projetos que eu faço, e a universidade que presta esse serviço não conseguia fazer uma ação que era necessária dentro do Moodle, né? Aí a gente participando de uma reunião e eles dizendo assim, isso não tem jeito, não tem jeito. Gente, eu dou aula lá no CEUB. Quando acontece isso lá no CEUB, se faz assim, assim, assado. Aí eles disseram, mas a gente nunca tinha pensado fazer isso. Aí eu, pois é, mas é possível. Então, quando cada instituição tem um know-how que é consolidado, né? E a gente que trabalha com essas organizações, a gente vai criando esse conhecimento que fica pertencente a essas pessoas que trabalham ali, né? Para a gente é fácil, muitas vezes, enxergar soluções onde outras pessoas em outras instituições não estão encontrando. E esse know-how de tecnologia é um know-how que é fluido, né? O Pierre Levy fala, né, dessa fluidez do conhecimento, que o conhecimento hoje não fica mais preso num lugar só, porque as pessoas não estão presas, a gente troca ideias, né? De um tempo para cá, eu tenho percebido o quanto as pessoas querem fazer alguma ação dentro de uma tecnologia qualquer e não sabem como fazer essa ação, coloca lá no Google. Como inserir páginas diferentes no mesmo PDF. Né? E aí vem o passo a passo, as pessoas compartilhando conhecimento, né, sobre essas tecnologias. E as organizações, quando elas têm um capital intelectual que lida muito bem e é diverso nesse domínio das tecnologias, esse conhecimento intangível, ele se amplia enormemente, né? Tudo tranquilo até aqui? Boa noite, Rubens, Cristiane. Coisa boa que vocês estão chegando. Boa noite, professor. Tá tudo bem até aqui? Posso seguir? Tranquilo. Vamos lá. Como é construído esse capital intelectual dentro da organização, né? Ele é construído a partir de diversos elementos. É construído a partir do capital humano, ou seja, as pessoas que estão ali dentro da organização, os seus colaboradores, as pessoas que fazem parte desse conjunto da organização. Só um minutinho. Essas pessoas, elas têm um conhecimento que é delas e que elas trazem para a organização, e é um conhecimento que muitas vezes é um conhecimento explícito, que aparece claramente a partir das suas funções ali, as ações que são demandadas dela, ou conhecimentos que são implícitos, conhecimentos que não dizem respeito diretamente à função delas, mas que elas trazem como conhecimento a partir das suas vivências, das suas experiências, e isso forma esse capital humano. Boa noite, Suzana, Aline, sejam bem-vindas. Nós temos também o capital estrutural, né? O que é o capital estrutural dentro de uma organização, gente? É aquele conhecimento, aqueles saberes, aquelas competências que a organização passa a dominar e tem formalizado. Então, independente das trocas das pessoas que estão ali, esse é um conhecimento que já está institucionalizado. Ele faz parte da estrutura da organização, né? Aqui vai uma dica
prática para vocês. Quando vocês estiverem em cargos de gestão, procurem manualizar processos. Isso é um ganho enorme para a sua organização. Por que isso, gente? O que é manualizar processos? Muitas vezes, até em benefício da própria organização, as pessoas se movimentam. Às vezes você está em um setor e algum gestor te chama para ir para outra função, para outra área, para outro setor. Quando você sai dali, aquilo que você faz precisa estar organizado, detalhado, para que qualquer pessoa que chegue ali para assumir aquele cargo, aquela função, consiga fazer isso de maneira bem fluida. Como gestora, eu sempre fiz esse processo de manualização dos processos nos meus setores. Todos os meus funcionários descreviam detalhadamente quais eram as suas tarefas e o passo a passo dessas tarefas. E isso se tornava um documento que era comum e compartilhado dentro da área. Tá? Então, quando um funcionário meu era promovido para outra área, quando essa pessoa saía por interesse pessoal, né, qualquer, ali estava tudo previsto como a pessoa que viria para o lugar dela deveria fazer. Tá? Então, isso eu acho que é uma dica bem bacana, porque a gente não fica perdido. E a rotatividade das pessoas hoje nos cargos e nas funções é muito, muito grande. Principalmente com essa geração nova que não tem apego às instituições, aos cargos, às funções, como a gente tinha há algum tempo atrás. Diga, Rubens. Só uma observação interessante essa proposta da senhora, uma vez que muitas vezes a gente chega em determinadas repartições que a pessoa que domina o conhecimento não está e acaba que não somos atendidos no nosso anseio, né? Então, isso aí faz com que o conhecimento flua, né? E todos possam resolver as questões atinentes àquela seção, àquele departamento, né? Exatamente, porque você compartilha o conhecimento, né? Você compartilha o conhecimento. Isso é muito legal. Diga, Fabiano. Isso é uma tendência, na verdade, dentro do serviço público, de forma geral, né? Que a fragmentação das funções. Antigamente, eu me lembro quando eu comecei o meu primeiro emprego, né, em repartição pública, foi como estagiário lá no Ministério da Comunicação e Transporte. Eu me lembro que as pessoas sabiam fazer o serviço de quem estava afastado, né? Então, por mais que uma pessoa estivesse de férias ou doente, o outro ele tinha um domínio ali do que se fazia. E aí, depois de muito tempo, eu estive visitando lá onde eu trabalhei e eu vi que aquilo tinha modificado. Foram individualizadas as funções e cada um só fazia determinada coisa que uma pessoa fazia um trabalho que um grupo hoje faz, entende? Passei por isso quando trabalhei numa determinada sessão dentro aqui do meu órgão, que quando eu cheguei, o conhecimento ele estava perdido. Todas as pessoas foram trocadas, ou por ter ido para outro órgão, ou porque foram movimentadas, e assim, a gente trabalhava com a revista científica do ISCP, que é o Instituto Superior aqui da PMDF. E reparei que não tinha nada do processo de como ele funcionava. Então, assim, como é que eu vou fazer sair uma revista aqui se não existe nada escrito de como eu devo fazer, como eu devo proceder, como acessar a plataforma onde ela é hospedada? Enfim, realmente é um pouco complicado. E quando eu passei por lá, a primeira coisa que eu fiz foi criar um livro de registro de processos, porque hoje tudo está dentro do SEI, né? Criei um livro de registro de processo, onde dentro desse livro eu tinha mapeado quem era cada pesquisador e qual processo tratava sobre a pesquisa dele. E aí, pelo menos durante o período que eu passei lá, funcionou. É isso. É muito importante a gente perceber, gente, que
as ações dentro da organização, seja no setor público, seja no setor privado, eles não são de propriedade da pessoa que está ocupando aquele cargo e aquela função naquele momento, mas elas são da organização, da instituição. Então, a organização e a instituição, ela precisa continuar caminhando, independente das pessoas serem outras. Por isso é tão importante a gente manualizar processos, tá? Muito, muito importante. Isso diz muito da organização e da competência dos gestores, tá? E aí a experiência dos colegas aí contando a vivência deles mostra que isso é uma verdade, que isso tem impacto sobre a vida da gente, de forma direta, quando a gente está trabalhando no lugar, ou mesmo sendo atendido, como o Rubens falou, não é isso? Obrigada aí pela partilha de vocês. E o capital relacional? Essa camada aqui do capital intelectual diz respeito às relações que a organização, a empresa, a instituição, ela tem com o público externo. Como é que ela se relaciona com o público fora da própria organização, da própria instituição? Certo? Então, é como ela vai fazer essa mediação com o mundo exterior à organização propriamente dita, tá certo? E isso faz parte do capital intelectual, porque o modo como a gente lida com as pessoas externamente à instituição diz muito de quem nós somos, porque a gente cria uma relação de maior ou menor confiança em função dessas formas como a gente se relaciona, tá? Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala de educação, é muito, muito comum a utilização de portais, de sites, de aplicativos, em que as pessoas possam conseguir as informações que elas precisam com muita facilidade. Então, esses meios inovadores de comunicação com o público externo diz muito da instituição e diz muito desse laço de confiança que a gente gera em relação ao público externo, tá? Nós temos o capital interno, que são aqueles conceitos, os processos, os sistemas administrativos, os modelos que são criados pelas próprias pessoas nas suas áreas ou pela própria organização como um todo. Quando ela chega a estar institucionalizada, ela é um capital interno da organização propriamente dita. Aqui, a gente coloca, inclusive, essa manualização que eu acabei de dizer para vocês, tá certo? E nós temos o capital externo, tá? Que vai falar muito do relacionamento com clientes, com os stakeholders. Os stakeholders são considerados todas as pessoas interessadas nos seus processos, tá certo? Como os fornecedores, os concorrentes, a própria forma como você faz a gestão da sua marca, como você lida com a imagem que você passa para o público externo, a reputação que você tem. E isso aqui, esse capital externo, ele é muito, 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 muito importante, porque, exatamente, envolvidos, impactados, Rubens. Ele é tão importante, que isso impacta, inclusive, quando você está na gestão pública, no quanto de investimento aquela área recebe, aquele órgão recebe, a importância que se dá para aquela área ou para aquele órgão dentro da máquina pública. Quando você fala de organizações privadas, você fala da própria sobrevivência das organizações, né, no mercado, em função desse capital externo. A forma
como as pessoas nos enxergam lá de fora, tá? Então, essa maneira como as pessoas vão enxergar a organização, vai lidar com essa organização, vai confiar na organização, disso depende, muitas vezes, a sobrevivência dessa própria organização, dessa própria área, do respeito que a comunidade externa tem em relação a essa área, né? E a gente sabe o quanto isso impacta no trabalho das pessoas que estão ali dentro da organização, né? Quando muitos de vocês, por exemplo, trabalham aqui na área militar, não é isso? Pelo que eu vi lá nas nossas apresentações. Então, o quanto é importante que a comunidade confie na instituição, né? Então, isso tem a ver com esse capital externo, né? Outros colegas que se apresentaram lá trabalham em escolas particulares, etc. O quanto é importante para a sobrevivência da escola que os pais confiem nessa imagem, confiem no que essa marca diz para eles, para que eles coloquem os seus filhos lá, né? O quanto, por exemplo, que é importante o processo formativo e ali dentro da polícia, por exemplo, ter essa confiança, passar uma imagem confiável para que as pessoas queiram realmente participar, se formar e investir nas capacitações que elas estão de maneira séria e engajada, não é isso? Então, a forma como a gente lida com aquilo que é externo a nós, ali como organização, é muito importante. Querem fazer alguma perguntinha ou algum acréscimo aqui, quando a gente fala de capital intelectual? Nadinha? Posso passar adiante? Vamos lá. Aqui eu trago alguns componentes desse capital intelectual, né? Alguns deles eu já falei aqui agora. Olha, no mercado, a sua marca, quem são os seus clientes, as franquias envolvidas, os parceiros, né? Os próprios stakeholders, tá certo? Todos. Tudo isso é componente do capital intelectual. Quais os componentes que são advindos dos componentes humanos? O conhecimento técnico, a expertise que cada um de nós tem na nossa área, a experiência, e aí a experiência profissional e a experiência pessoal, a criatividade das pessoas que trabalham naquela área, naquele setor, o engajamento, o comprometimento, a capacidade de compartilhar esse conhecimento, tá? A propriedade intelectual, que é aquilo que a organização institui como conhecimento dela, o know-how que ela tem naquela área, as patentes, né? Quando você trabalha com pesquisa, por exemplo, patente é algo muito presente e que precisa ser cuidado, os conteúdos que são exclusivos e que servem como diferenciais daquela organização, daquela instituição, tá certo? Por exemplo, não lembro mais quem foi que falou, se foi Fabiano, que falou da revista científica aí, né? Esse conhecimento que é produzido numa revista científica, por exemplo, tá? Isso tudo é propriedade intelectual, né? E existe aquela propriedade, a propriedade intelectual que a gente quer divulgar para o mundo, compartilhar, e existe aquela propriedade intelectual que é restrita, que fica ali na organização, porque é importante que a organização mantenha aquilo ali no seu escopo que gera o seu diferencial, certo? E a infraestrutura, que vai dar as condições para que tudo isso aí aconteça. Os sistemas, os processos, as metodologias que nós utilizamos,
os espaços que a gente utiliza, as tecnologias. Quando a gente fala de gestão educacional inovadora, que é a proposta do curso de vocês, tá certo? A gente fala de sistemas que são mais abertos, a gente fala de processos que são mais dinâmicos, a gente fala de metodologias ativas, por exemplo, a gente fala de espaços que permitem a dialogia, o compartilhamento de ideias, a colaboratividade, a gente fala no uso de tecnologias que permitem criar redes colaborativas de conhecimento, tá? Aqui alguma perguntinha? Vocês estão muito caladinhos. Tá tudo certo por aí? Certinho. Excelente, professor. Então, tá bom. Vão participando, senão eu fico falando sozinha aqui, gente. Aí vocês vão cansar da professora Sandra ligeiro. Tá? Mas a senhora fala tão bem, professora. Tá muito bom. Ah, que bom. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho, de novo. Lembra que eu falei na aula passada sobre as organizações que aprendem? Aí eu trouxe aqui hoje, ó, as organizações que aprendem sobre essa perspectiva do Peter Senge. É esse autor aqui que eu falei para vocês, que eu acho que é muito importante. Todo gestor em educação deveria ler os livros do Peter Senge. Tem um que é Organizações que Aprendem, tá? E vocês vão gostar muito. Por que a gente precisa ter organizações que aprendem? Porque nós vivemos em um mundo em constantes mudanças e mudanças que acontecem muito rápido, né? Se essas mudanças estão acontecendo rápido, né? Se elas são muito ligeiras, a gente precisa se adaptar com rapidez. Quem não consegue aprender, gente, fica preso no passado, tá? Por isso que é tão importante que nós, como gestores, ali naquele espaço onde a gente está, que a gente fique estimulando as pessoas a aprenderem. Uma vez, eu era gestora numa organização muito grande e um outro gestor virou para mim e falou assim, Sandra, eu vejo muito você ficar estimulando o seu pessoal aí a estar fazendo pós-graduação, a estar fazendo isso, a estar fazendo aquilo, e ofertando treinamento e arranjando gente que vem ensinar isso, vem ensinar aquilo. Mas você já percebeu o quanto as pessoas saem do seu setor porque elas melhoraram e foram para outras áreas? Aí eu falei assim, sim, já percebi. Mas isso não te incomoda eu de jeito nenhum. Primeiro, porque a gente não é dono de ninguém, a gente não tem que amarrar ninguém aonde está, certo? Segundo, porque eu prefiro um funcionário bem treinado, que tenha autonomia, que saiba trabalhar maravilhosamente por um ano, do que um funcionário 10 anos no mesmo lugar, medíocre. Percebem isso, gente? A gente precisa estimular as pessoas. O gestor, o líder, nós vamos ter uma aula só sobre liderança, tá? O líder, ele tem um papel fundamental nesse processo de transformar a sua área em uma área que as pessoas gostem de trocar ideias, que as pessoas gostem de aprender umas com as outras, que as pessoas gostem de aprender fora e trazer e multiplicar aquilo que elas aprendem ali no lugar de trabalho. Isso gera produtividade, isso gera satisfação pessoal e, consequentemente, gera bons resultados para você na sua área, tá? Então, aqui, quando a gente fala de organizações que aprendem, a gente parte de alguns pressupostos, tá? O primeiro pressuposto, estimular os processos
eutagógicos. Vocês já ouviram falar disso? Eutagógicos? Na leitura prévia. Já lá na leitura prévia, né, Rubens? Muito bem. Quando a gente fala de processo eutagógico, a gente está falando de autoaprendizagem, tá certo? A gente buscar a própria aprendizagem, tá? Então, a gente precisa estimular isso, estimular as pessoas para que elas busquem aprender ao máximo que elas podem, tá? E aqui a gente fala de aprendizagem autodeterminada, e essa aprendizagem autodeterminada ela é baseada em quê, gente? Primeiro, na autonomia, e segundo, na gestão do próprio aprendizado. Vocês já refletiram em algum momento, ou aqui no curso, ou fora dele, sobre gestão da aprendizagem? Já ouviram falar disso? Já leram? Já? Sim ou não? Não. Muito bem. Quando a gente fala de gestão da aprendizagem, a gente não está falando só da gestão da nossa aprendizagem, tá? A gestão da aprendizagem, ela é uma necessidade, inclusive, para os gestores que acompanham processos educativos, tá bom, gente? Isso é muito importante para vocês. Quando a gente cria mecanismos de avaliação, monitoramento, acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, a gente tem a possibilidade de fazer uma melhor gestão da sua aprendizagem, tá? Mas como é que é isso, professora? Então, primeiro, hoje nós temos a educação muito voltada para o desenvolvimento de competências e de habilidades. Quem está aí trabalhando na educação básica sabe que a BNCC é toda construída, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, é toda construída com base em competências e habilidades. Competências gerais que depois vão sendo especificadas em cada nicho, em cada módulo, educação infantil, ensino fundamental menor, ensino fundamental maior e ensino médio, tá certo? E depois elas são especificadas por série e também, mais adiante, transformadas em habilidades que vão ser desenvolvidas, tá? Então, toda a educação básica hoje no país, na sua base nacional comum curricular, é estruturada em cima de competências, desenvolvimento de competências, ok? Na educação superior, se vocês forem pegar as diretrizes curriculares de cada um dos cursos de educação superior, qualquer um que seja ele, todas as diretrizes trazem quais são as competências que devem ser desenvolvidas naquele determinado curso, tá? Então, o trabalho com competências e habilidades hoje é uma realidade. Na educação corporativa, isso já existe há mais tempo ainda, porque sempre a educação corporativa sempre teve esse olhar sobre preparar as pessoas para que elas sejam capazes de atuar naquele mercado, naquela área dentro da organização, tá certo? Então, muito voltada para essa área que a gente chamava de treinamento e desenvolvimento humano. E como você trabalha com competências e habilidades, você tem condição de avaliar. Então, você vai fazer passar um trabalho, fazer uma prova, um exercício, montar um conteúdo. Você vai pensar sempre
tá? Quais os conteúdos que eu preciso trabalhar para desenvolver essa competência? Então, vou dar aqui um exemplo simples para vocês, tá? Se eu quero desenvolver a competência no meu aluno de ler e interpretar textos com fluência, tá bom? Essa é uma competência. Eu quero que os meus alunos saibam ler e interpretar qualquer texto, tá? Naquela faixa etária dele ali, ou naquela fase da educação em que ele esteja, tá certo? Se eu quero desenvolver leitura e interpretação de texto, quando eu vou passar um exercício para o meu aluno, eu posso passar exercícios que não tenham textos, gente, para ele ler? Não. Por quê? Porque ele só vai desenvolver a competência de ler lendo. Tá certo? A mesma coisa. Digamos que a competência seja escrever dissertações sobre temas diversos. Essa é uma competência que eu quero que ele desenvolva. Eu posso fazer uma prova toda com questões objetivas? Não. Porque se eu quero desenvolver a competência de escrever, se eu quero avaliar se ele sabe escrever, eu tenho que ver este aluno escrevendo. Percebem isso? Então, a gestão da aprendizagem, ela vai desde das metodologias, das formas como você vai desenvolver o seu trabalho, até depois que você aplica exercícios, que você trabalha determinados conteúdos, depois que você faz uma avaliação. Muito bem. Na turma X, eu tive 70% das notas de produção de texto abaixo da média. Com um resultado desse, os meus alunos demonstraram ter desenvolvido a competência de escrever bem textos? Não. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um levantamento de quais foram as principais dificuldades. Quais habilidades específicas esses alunos não conseguiram desenvolver para que eles não consigam escrever esses textos? Eles não estão dominando as normas ortográficas. Eles não estão sabendo argumentar. Eles não têm conhecimento dos temas. E, a partir disso, eu vou fazer a gestão dessa aprendizagem. Eu vou dar um foco maior em leitura sobre diferentes temas, se o problema for desconhecimento do assunto. Se o problema for sobre a norma culta, eu vou trabalhar mais a norma culta. Se o problema for a argumentação, eu vou trabalhar com exercícios que desenvolva a argumentação desses estudantes. Então, isso é fazer a gestão da aprendizagem, tá certo? Os meus alunos, eu tenho percebido que eles têm estudado muito, mas não têm alcançado os objetivos. Então, eu vou fazer um estudo com eles sobre as melhores estratégias de aprendizagem. Eles precisam descobrir qual a melhor forma deles mesmos aprenderem. E assim eu faço com os meus colaboradores. Eu preciso saber por que os meus colaboradores desenvolvem melhor umas coisas do que outras. E aí eu vou fazer os treinamentos, eu vou fazer as capacitações, as formações, visando a gestão dessa aprendizagem e vou estimular os meus alunos a fazerem a própria gestão, meus alunos não, dos meus colaboradores, a fazerem a própria gestão do seu aprendizado, com foco naquilo que eles precisam realmente. Ficou claro para vocês isso? Sim. Tá tranquilo, então? Então, vamos lá. O segundo pressuposto aqui, compreender que a aprendizagem individual não garante a aprendizagem organizacional, tá? Por quê? Tá? Muitas e muitas vezes a gente investe muito em alguns colaboradores individualmente, mas isso não repercute
na organização como um todo, tá? Por quê? Porque não são criados mecanismos para que estes saberes contribuam para a prática. Então, se eu, por exemplo, envio um colaborador para um treinamento X, lá adiante, porque eu acho que é necessário isso na equipe, quando ele volta, gente, a gente tem que estimular que ele compartilhe isso que ele aprendeu com os outros. Quando ele compartilha, aí você vai criando esse processo da organização como um todo estar aprendendo, tá? Então, a aprendizagem individual, muitas vezes, vai gerar aprendizagem organizacional, mas isso não é uma regra direta. É preciso criar as condições para que isso aconteça. Um dos melhores gestores que eu já tive na vida, eu sempre gostei muito de fazer tudo quanto era curso que me ofereciam, ele me mandava para os cursos, para os eventos, para as discussões. Quando eu voltava, ele dizia assim, Sandra, faça uma síntese do que você acha que foi mais importante lá para a gente apresentar no colegiado do curso. E aí eu preparava a síntese com os pontos mais relevantes e trazia isso para o colegiado do curso. Então, todo mundo que saía para fazer alguma coisa multiplicava esses saberes dentro do curso. Isso é fantástico em termos de aprendizagem organizacional, tá? Exatamente, é bom, né, Cristiane? Tá? E isso, Rubens, e reforça a aprendizagem de quem participou do treinamento, né? Pronto, a Aline disse que também vivenciou essa experiência na organização que ela trabalha. Então, muito bom, tá? Perceber que a aprendizagem organizacional contribui efetivamente para a cultura organizacional. Por quê, gente? Porque quando a gente cria esse clima de diálogo, colaboratividade, compartilhamento, né? É muito bom ser estimulado e reconhecido, sim, Cristiane. E a gente percebe que esses elementos vão começando a fazer parte do cotidiano da organização, ele é incorporado na cultura. E aí todo mundo já faz isso naturalmente, já passa a compartilhar o que sabe naturalmente, tá? Então, isso é muito, muito, muito legal. E impacta diretamente na cultura organizacional. Propiciar as condições para que se estabeleçam modelos mentais alinhados com a cultura organizacional. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que quando eu estimulo essa aprendizagem organizacional, eu vou estimular também que as pessoas incorporem esse comportamento, tá? E aí essa cultura vai se arraigando. Mesmo que as pessoas vão saindo, quando as outras vão chegando, elas logo se adaptam a essa estrutura. Então, fica muito mais fácil para o gestor fazer esse gerenciamento dessas ideias, desses saberes e desses conhecimentos que vão sendo trazidos para o ambiente de trabalho, tá? O Peter Senge, ele diz que existem 5 disciplinas que devem ser observadas nas organizações que aprendem, tá? Então, o primeiro deles é o domínio pessoal, tá? Primeira coisa, a gente tem um conhecimento que a gente domina pessoalmente, que é meu. Eu tenho meu conhecimento, eu tenho as minhas experiências, eu tenho aquilo que eu estudei, aquele capital intelectual que eu domino, tá certo? Tem os modelos mentais. Eu tenho modelos mentais pré-estabelecidos, mas eu também tenho os modelos mentais sobre como a minha organização funciona.
E aí eu preciso criar modelos mentais que estimulem esse compartilhamento de conhecimentos, essa necessidade de aprender com o outro e compartilhar aquilo que eu sei. Quando esses modelos mentais eles estão bem internalizados, e eles geram uma visão que é compartilhada pela equipe. Então, a organização passa a ter essa visão consolidada, né? Quando essa visão é compartilhada, a equipe passa a aprender naturalmente, isso passa a ser natural. Então, a aprendizagem ela vai acontecer em equipe e não em pontos específicos individualizados. E isso vai criar o que a gente chama de pensamento sistêmico, não é? A organização como um todo, ela trabalha com um sistema aberto, em que vão sendo trazidos inputs, né? Ou seja, as informações, os conhecimentos, e isso vai sendo trabalhado dentro da organização, gerando novos resultados, gerando novos conhecimentos. Tranquilo aqui? Legal isso aqui, não é? Muito bem. Aqui eu falo um pouquinho de aprendizagem e comportamento organizacional, retomando um pouquinho de algumas coisas que eu falei na aula passada também, tá? Nós temos, dentro da organização, teorias que são esposadas, tá? Que são aquelas teorias que estão postas, colocadas, ou pela legislação, ou pelos regulamentos internos, ou pelas normatizações internas. Elas são teorias que estão postas, tá? Nós temos aquelas teorias que estão em uso, ou seja, essas teorias esposadas na realidade. Como é que elas acontecem na realidade? E a partir dessas teorias esposadas, colocadas em realidade, nós vamos ter a possibilidade de fazer uma reflexão na nossa ação. Então, a partir da praxis, da nossa ação na realidade, nós somos capazes de refletir sobre essa própria realidade, tá? Dentro da escola, como é que essa teoria, que é administrativa, da área de administração mesmo de empresas, como é que ela acontece? Na escola, nós temos o currículo legal, então, por exemplo, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular na educação básica. É o que nós temos de legal, a lei traz que as escolas têm que ter essa base comum curricular, tá? É um documento que diz o que deve ser feito em todas as escolas, ok? Nós temos, no entanto, um currículo que é o currículo real, ou seja, como é que esse currículo proposto lá na BNCC é aplicado aqui dentro da escola? Tá? Como é que ele acontece na realidade? E temos o currículo oculto, sobre o qual nós falamos na nossa aula anterior. Aquele currículo que acontece sem que ninguém esteja planejando a sua ocorrência, né? Ele acontece dentro das relações que se estabelecem na própria escola, tá? Aqui também cabe a gente falar do iceberg da cultura, que aparece lá no Peter Senge, tá? Em organizações que aprendem. Nós temos dois aspectos a serem considerados. Aqueles aspectos que são abertos e informais, e aqueles aspectos que estão fechados e formais. Então, quando a gente tem, por exemplo, o currículo legal, ele está no escopo desses aspectos fechados e formais. Está ali a proposição, está fechada, está formalizada legalmente, tá? E nós temos aqueles aspectos que são abertos e informais, como o currículo oculto. E o currículo real, ele fica navegando entre essas duas coisas,
vai lidar com aspectos que são fechados e formais da legislação, que ele tem que trazer para dentro da escola, e com os aspectos abertos e informais que fazem parte da realidade cotidiana. Tranquilo aqui, gente? Sim? Vamos lá. Vamos falar sobre clima organizacional, tá? Como a gente está falando de gestão educacional, eu vou trazer muito desse conteúdo que é da administração para a gestão dentro das escolas propriamente ditas, ok? A aprendizagem, ela depende muito, muito, muito do clima organizacional, né? Vocês já devem ter estudado em vários momentos aí, eu vi lá nas apresentações do fórum, tem muita gente aqui já com experiência de docência, de gestão educacional, isso é muito bacana, tá certo? Vocês todos já ouviram falar no impacto que as emocionalidades trazem para a aprendizagem. Como a gente se sente dentro do ambiente escolar, do ambiente educacional, vai impactar na forma como nós aprendemos. O quanto nós aprendemos, o como nós aprendemos. Se a gente buscar na nossa vivência, tá? Pessoal, a gente até sabe por que a gente gosta tanto de umas áreas e menos de outras, né? Eu tenho um filho que sempre teve facilidade em várias áreas, ele não tinha uma área só que ele tinha facilidade. Então, todas as vezes que ele tinha algum professor que ele gostava muito, que ele aprendia muito, ele tirava nota boa, ele chegava em casa e falava assim, nossa, mamãe, eu acho que eu vou ser professor de inglês, porque eu sou muito bom em inglês. O meu professor de inglês também é muito bom, eu estou aprendendo muito. Aí passava um tempo, mudava, os professores mudavam de série, aí o professor preferido dele se tornava de matemática, ele falava assim, nossa, mamãe, eu acho que quando eu crescer eu vou querer ser alguma coisa na área de matemática, porque matemática é bom demais. Então, isso foi criando as percepções, eu via as percepções dele sobre as disciplinas, as áreas de conhecimento, né, mudarem a partir desse clima que era criado na sala de aula pelos professores especificamente. E eu acho que todos nós, em alguma medida, fomos, em algum momento, impactados por essas influências. E essas influências são influências que fazem o quê? São aqueles momentos em que a gente se sente bem fazendo algo, se sente bem aprendendo algo. Um exemplo meu, eu sempre fui péssima em voleibol. Eu ia fazer atividade física, aí os professores separavam os meses por esportes. Quando chegava um mês de voleibol, minha nossa senhora, aquilo era um sofrimento para mim, porque eu era péssima. E eu me percebia péssima, e todo mundo estava em volta também, porque eu era péssima de verdade. Né? Era um drama. Então, aquilo para mim me causava um impacto negativo. Eu já sentia o ambiente hostil a mim, tá certo? Quando a gente fala de estar bem em um ambiente, de se sentir bem numa realidade, a gente está falando de clima, tá? Dentro das organizações, trazendo isso para o trabalho e para a escola ou para as áreas de formação continuada que vocês trabalham aí, tá? Quando a gente fala disso, a gente está falando de clima organizacional. O clima naquela organização educativa, que diz respeito a quê? A um conjunto de propriedades mensuráveis. O clima pode ser mensurado, medido, tá? E ele é medido a partir do ambiente de trabalho que é percebido por quem trabalha naquele local. E ele é percebido direta e indiretamente, ou seja, por coisas que acontecem diretamente com a pessoa ou indiretamente no ambiente como um todo. Pelos indivíduos que vivem e trabalham nesse ambiente e o clima influencia muito a motivação e o comportamento das pessoas.
certo? Eu trabalhei numa instituição que a pessoa com cargo hierárquico mais alto na instituição, ela era, ela era extremamente dura. Então, ela entrava nas salas das pessoas e abria até as gavetas para ver se as gavetas estavam organizadas, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu achava aquilo esquisitíssimo. Quando as pessoas... Ela ficava num prédio central e eu e outras equipes trabalhávamos em outro prédio, tinha uns 5 prédios assim, sabe? Então, quando essa pessoa vinha de lá, aí começava aquele bochicho, gente, fulana está vindo. Aí eu, meu Deus, quem será fulana? Né, assim, nesse contexto. E ela chegava, aí ela falava assim, por que essa janela está aberta? O ar-condicionado está ligado. Por que essa gaveta está desarrumada? Por que você botou um chocolate dentro da gaveta? Porque isso aí é mexendo na mesa das pessoas, nas gavetas, nas coisas, né? Então, a Cristiane está falando que trabalhou numa escola assim, tá certo? Então, era um clima de pavor no momento, assédio. Isso é assédio, Arlen, tá? Então, mas era um clima de terror e pânico, tá? As pessoas viviam doentes, viviam faltando, o absenteísmo era enorme, o presenteísmo pior ainda, porque as pessoas estavam lá, mas não estavam, né? Diga, Cristiane. Então, professora, eu até hoje tenho esse trauma aí de uma escola assim, a última que eu trabalhei, de 2016 a 2020. Foi embora para Brasília. É bem assim. Então, tipo assim, uma ex-diretora, quando via, chegava do nada. E ela era bem nesse estilo assim. Então, tu estava lá na sala de aula, no tranquilo, pirâmide, com as crianças, super, super ativa. Quando via, entrava ela, ficava no fundo da sala, observando como que você dava aula, como que você... Era muita pressão, que a diretora atual solicitava a presença dela de entrar nas nossas salas e fazer realmente isso aí, sabe? E sem contar, assim, que algumas colegas se contaminavam com o ambiente, realmente, sabe? E procurava a perseguir colegas também, tipo assim, o planejamento dela saiu assim, corria na direção. É muito triste trabalhar num lugar assim, não é fácil, mas as pessoas adoecem, muito atestado. E, inclusive, quando teve um contrato, né, temporário, as profissionais ótimas que passaram nesse seletivo, nenhuma escolheu ir para essa escola, era uma escola muito boa. Uhum. Só que ninguém optou em ir para essa escola, foram para as outras escolas públicas e aquela escola ficou assim, sem professores para irem para lá. Ninguém queria ir, por causa dessa gestão, assim, sabe, essas coisas aí que fazem, né, que é muito triste para nós da educação, né, que era para todo mundo ser unido, todo mundo, né, fazer uma gestão legal, organização boa, que era reconhecida nessa escola, acabou e hoje continua o mesmo método ainda. É muito triste. Mas sei que não dá certo, sei que não está sendo mais aquela escola que foi antigamente reconhecida no estado e coisa, já não é a mesma coisa, né? Porque as pessoas vão se desestimulando, gente, tá? Ninguém gosta de trabalhar num clima ruim, certo? Ninguém gosta. E hoje a gente precisa tomar muito cuidado com assédio, o Arley falou que é assédio, e isso é assédio mesmo. Isso é crime, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado no lidar com o outro, né? Primeiro, por uma questão humanitária mesmo. Nós todos somos trabalhadores, nós todos somos seres humanos e todos precisamos ser respeitados, ser valorizados, não é isso? Então, todo mundo, quando cada um de nós que está aqui quer
chegar no trabalho, quer chegar no trabalho para dar o melhor de si, não é? Para produzir, para alcançar objetivos. Então, a gente precisa realmente ter esse ambiente para se sentir estimulado, para se sentir motivado a agir da melhor forma, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E isso é o clima organizacional, o conjunto dessas propriedades que são mensuráveis. E tanto são mensuráveis, vocês já ouviram falar, já devem ter visto manchetes por aí, a empresa tal está entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A empresa tal foi a primeira a se trabalhar no Brasil, né? Qual é a controvérsia, Fabiano? Melhor não falar, porque senão a aula não vai render, professora. Não, pode falar. Não, pode falar, querido. A senhora pediu, hein? Tá bom. Seguinte, eu entendo que às vezes existem ações que podem ser consideradas como assédio. Mas também hoje em dia o profissional, e eu não falo isso só dentro da educação, eu falo de forma geral, ele não pode ser cobrado de forma alguma de fazer o que ele deveria estar fazendo, que ele se sente perseguido e se sente ali oprimido. Então, eu falo por experiência própria, eu lido com gente diariamente, e às vezes você simplesmente exigir que a pessoa faça aquilo que ela deveria estar fazendo, ela se sente humilhada. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo de sala de aula, da mesma forma que hoje, dentro da instituição militar, eu também fui aluno. Haviam professores que queriam fazer do jeito deles, como hoje existe professor que quer fazer do jeito dele. Ele quer fazer o que ele pensa que é certo, e não o que se espera de um profissional de educação. Eu na escola da minha filha mesmo, que é uma escola militar, eu já vi algumas atitudes de professor que, sinceramente, se tivesse sendo vigiado, esse cara ele não estaria dando aula, porque ele não deveria estar falando o que está falando dentro de sala de aula. Então, assim, tem que haver companheirismo entre profissionais e não só da educação, de qualquer um, tem que ter compartilhamento de informação, tem que ter, mas acima de tudo tem que ter comprometimento com a missão que lhe foi estabelecida. Ninguém vai para a sala de aula para fazer o que bem entende. Eu tenho, por exemplo, dentro da minha família, professores. Tem professor da minha família que vai para dentro de sala de aula fazer ativismo. Como eu tive professor que ia para dentro de aula fazer ativismo. E não é para isso que existe o ensino, principalmente o ensino público, onde nós temos pessoas que estão ali dentro porque elas precisam da assistência pública e a gente ficar impondo o ponto de vista nosso para essas pessoas, para esses alunos. Sim. Diga, Warley. Só ratificar o que eu disse ali sobre o assédio, né? O assédio bem moral mesmo na profissão, entendeu? Eu quis falar quando a senhora está citando a chefe, né? Fica até abrindo a gaveta do funcionário, entendeu? Não mais do que isso. Então, assim, todo mundo, ainda que seja funcionário, ele tem o seu espaço, ele tem a sua individualidade, entendeu? Todo mundo tem um perfil de personalidade para poder organizar a sua mesa de acordo com o que seja, né, mais coerente. Eu já tive chefe que queria, inclusive, mudar minha mesa de lugar, né? E eu falei para ele, se eu assumo a sala, fica com a sala que eu vou para a sua. E aí, se eu mudo do jeito que quiser. Ou seja, eu não abri mão, né? E ele viu que eu estava, né, colocando ele na situação de cheque. Isso é assédio. Então, ninguém, quando confrontado, eu acho que prossegue com essa situação, não. Exato. Então, gente... Foi dessa colocação que eu estava falando, não. Eu falei foi da colocação posterior. Isso aí que existe chefe que realmente é um boçal soberano, isso existe, ó. Posso falar, por exemplo, espero que minha mulher não esteja ouvindo aqui. A minha mulher é professora, por exemplo. A minha mulher sofreu um tipo de assédio na escola que, se fosse comigo, na posição dela, me desculpe, mas a gestão toda ia responder processo criminal. Olha só, isso... Não sei se os senhores têm filhos em escola pública, trabalham em escola pública, e já foram professores de filhos de colegas de vocês, que, na minha visão, acho que é a pior coisa trabalhar com o filho do companheiro seu de profissão, dando aula, principalmente dentro do ensino público, porque, assim, o profissional, ele coloca o filho dele,
mas ele quer cobrar, às vezes, um posicionamento de você, professor, que ele não tem com os outros alunos dele dentro de sala de aula. Mas ele quer que você trate o filho dele da forma que ele acha adequada, e não a forma que ele trabalha. A minha mulher deu aula para um aluno que era filho de uma professora, que depois essa professora foi ser a vice-diretora da escola. E a professora, dentro de uma reunião de grupo de professores, ela criticou o trabalho da minha esposa, dizendo que o filho dela não foi acolhido. E assim, para mim, além de uma falta de ética, de questionar o trabalho de um outro profissional igual a ele dentro de um grupo, me pareceu uma forma de assédio muito grave. Porque você aproveita o momento que você se torna chefe da pessoa para você criticar o trabalho dela perante um grupo. Isso, para mim, é inadmissível e criminoso. Mas, enfim, só entender o que eu quis dizer, né? Nesse sentido, sim, eu entendo que é assédio. Eu entendi, Fabiana. O que eu estou colocando é, a gente está aqui num curso de gestão, certo? Existem maus profissionais? Existem, tá? Você vai ter que chamar a atenção desses maus profissionais? Vai, em algum momento. O que é importante? Você, como gestor, saber como fazer isso de maneira adequada. Se você faz isso de maneira adequada, você não pode ser acusado de assédio. Você pode ser acusado de assédio por essa pessoa inadequadamente, mas você não vai poder ser acusado pela lei, você não vai sofrer as consequências de uma ação se você não cometeu o assédio, percebe? Eu não estou dizendo que os colaboradores são todos perfeitos, não estou dizendo que a gente não tem que chamar a atenção de ninguém, mas o que eu estou dizendo é função do gestor, tá? Criar um clima organizacional positivo, aonde ele trabalha, e respeitar as pessoas até na hora de chamar a atenção. Tá certo? A gente precisa entender que existem formas e formas de chamar a atenção. E o assédio não é o melhor deles. É nesse sentido que eu estou falando. Ok, querido? Ok, querido. Entendi, professora. Justamente a controvérsia é nesse ponto que a senhora falou. Existem a questão de assédio, mas nem tudo é assédio. Estou concordando. É isso. Então, acho que a gente está todo mundo falando a mesma coisa, complementando as falas uns dos outros, né? O clima organizacional, ele vai dar um indicador da satisfação dos membros da empresa em relação aos diferentes aspectos da cultura e da realidade dessa organização. Que elementos são esses? Que aspectos são esses que devem ser observados? As políticas de gestão de pessoa impactam no clima? Sim. As pessoas que são atendidas pela sua organização de maneira satisfatória, na sua gestão, elas se sentem valorizadas, elas gostam. Por exemplo, eu trabalhei numa organização em que eu tinha inúmeros benefícios para os meus filhos estudarem, tá certo? Para eu mesma me aperfeiçoar. Então, essa é uma política de gestão de pessoas que impactava positivamente na forma como eu via a organização e, portanto, impactava no clima organizacional. O modelo de gestão. Hoje, todas as teorias de gestão de pessoas falam que a gente tem que privilegiar modelos de gestão que sejam mais abertos, mais dialógicos, em que as pessoas troquem ideias, em que as pessoas compartilhem informações, em que as pessoas possam construir juntas modelos. Isso minimiza muito essa coisa, Fabiano, de que cada um quer fazer de um jeito, quando a gente consegue entrar num consenso. Aí essas pessoas que vão querer fazer do seu jeito vão se tornar exceções. E aí fica muito mais fácil para o gestor a ir administrando cada um desses casos, ao invés de ter que administrar todos, porque cada um vai agir de uma forma, tá certo?
O processo. Pode falar, querido. Não, ok, concordo que os processos, eles devem ser, inclusive é lá no início do que a senhora está falando, eles devem ser mesmo estabelecidos desde o início, justamente para isso não acontecer. A questão, quando falou da entrada do professor em sala de aula para observar, desculpa, do professor, não, do gestor, dentro de sala de aula para observar o que está sendo feito, às vezes é justamente para ver se o que já foi estabelecido, não só em projeto político-pedagógico, plano de aula, plano de curso, etc., se ele está sendo executado, ele se dá por isso. E às vezes, eu falo assim, de algumas experiências que eu já tive. Às vezes que acontece isso, eu já coordenei, por exemplo, disciplina em curso de formação, que eu entrava em sala de aula para ver o que estava sendo falado. Por quê? Porque às vezes um aluno chegava para mim e fazia uma pergunta, não, mas isso não é para estar sendo tratado dentro de sala de aula. Isso é uma temática de outra disciplina. Por quê? Às vezes o professor, ele se sente mais à vontade e seguro em falar apenas do que ele sabe, do que foi estabelecido para ser aplicado dentro de sala de aula. É dentro desse contexto que eu acho que a fiscalização, que isso é uma fiscalização, queira ou não queira, ela tem que ser feita. Eu vou dar uma sugestão que é o que mais funcionou na minha experiência, tá certo? Ao invés de se entrar na sala de aula, porque geralmente as pessoas, quando estão, como você disse aí, sendo fiscalizadas, elas não vão falar aquilo que não interessa a elas falarem naquele momento, elas vão falar só o que elas querem. É uma fiscalização que funciona mais ou menos. Quando eu trabalhava com muitas turmas, eu costumava fazer conselhos de alunos, de representantes. Quando você fala de uma gestão que é dialogada, você fala exatamente nisso, na possibilidade de você ouvir as pessoas, dar oportunidades e elementos para isso. Então, ao invés de você, talvez, entrar em sala de aula, isso é uma sugestão, tá, Fabiano? Porque cada organização vai agir como acha melhor, tá? A minha experiência me conta que isso foi mais positivo. A gente tinha marcado periodicamente, dentro da instituição, os momentos já em calendário acadêmico em que a gente ouvia representantes e vice-representantes para saber o que estava acontecendo dentro da sala de aula. E isso era bastante positivo, tá? Outro elemento, aspecto a ser observado, é o processo de comunicação. A gente precisa, uma das nossas aulas, eu vou falar sobre comunicação, tá? Que é um aspecto muito importante para a gente criar essa cultura e esse clima organizacional adequado. Esse processo de comunicação, ele tem que ser assertivo, a gente tem que falar com firmeza, mas sempre de maneira clara, objetiva, respeitosa, tá certo? A valorização profissional, então, a valorização daquilo que as pessoas fazem de positivo, isso é muito importante para criar esse clima organizacional adequado, e criar uma identificação com a instituição. Lembra que eu falei na primeira aula? Quando os nossos valores, os nossos princípios estão alinhados com a instituição, essa identificação vai permitir um clima muito mais saudável, muito mais dialógico, muito mais, como é que eu digo, positivo mesmo, no sentido de que você se sente pertencente àquela organização. Tranquilo aqui, queridos? Aqui eu trouxe um esqueminha sobre isso que a gente está falando, né? Quais são as variáveis, os elementos que vão afetar esse clima? As condições de trabalho, a comunicação, os aspectos pessoais, as mudanças que ocorrem dentro da organização e a motivação, né? O quanto a gente está motivado e comprometido com esse processo do nosso trabalho. E isso tem uma relação muito grande na forma como a gente, como gestor, exerce essa liderança.
costumo fazer plano de aula justamente para estar alinhado com o que cada um tem que falar no dia. Isso possibilita que, se alguns professores não vá, outro possa substituir sem perda de conteúdo. O plano de aula é muito importante, é fundamental. Você faz muito bem com essa sua ação aí, Fabiano, tá? E eu cobro com ele o que está sendo dado em sala de aula, professora. É por isso. Porque se eu não tiver um plano de aula alinhado, que ele na reunião pedagógica, entre ali o coordenador e os outros professores, eles não tiverem alinhado naquilo ali, não funciona. Assim, como a gente está falando aqui de educação de adultos, que é o mesmo ramo que o Arley também trabalha, a gente está formando já adultos já para serem profissionais de educação, de segurança pública. A gente tem um tempo que tem que fazer, tem um prazo para formar, e não pode, e tem que ter um alinhamento de pensamento e de instrução, porque senão causa prejuízo mesmo. Então, assim, a gente não pode permitir que alguém entre dentro de sala de aula, assim, eu acho que isso se aplica a qualquer estabelecimento de ensino, a gente não pode permitir que a pessoa chegue lá para ela falar o que ela quer, e não o que é necessário, porque, por exemplo, nós estamos formando pessoas que elas vão prestar serviço público de segurança. Não dá para você mandar um cara para a rua se ele ter tido a adequada formação, porque o prejuízo depois vai ser para o Estado, entende? Por isso que a gente tem um certo rigor nessa questão de acompanhamento da formação educacional e profissional deles, por conta disso. Não, entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. A gente precisa acompanhar, a gente precisa monitorar, principalmente quando a gente tem vários professores trabalhando uma mesma área de conhecimento, né? Isso aí eu entendo perfeitamente. Aí a gente vai alinhar com esse grupo quais os melhores caminhos, as melhores coisas. Agora, igual, uma sala de aula nunca vai ser igual a outra, porque nós somos pessoas diferentes e a gente acaba aplicando o nosso próprio estilo. Então, agora, o básico, o escopo, aquilo que é comum a todos, isso vai servir como base aí para os cursos, porque todos os alunos precisam ter acesso ao mesmo conhecimento. Né? A temática, a gente está preocupado com que não se saia da temática que deve ser tratada. Inclusive, até dentro do que a senhora estava falando mesmo, nas revisões das emendas do curso, dos planos de curso, quando a gente vai fazer dos componentes curriculares, né? A senhora falou de tratamento transversal, currículo oculto e tal, do que vai trabalhar, do que funcionou. E todo curso a gente tem uma devolutiva para a gente do que foi, como foi, se foi adequado, porque a gente está sempre revisando para aprimorar os processos. A gente costuma ter um grande cuidado com isso, mas assim, parece que é um pouco duro demais a forma que a gente trabalha, mas na verdade não é diferente do que se faz dentro de uma sala de aula. Só que o público que a gente lida, tanto o que está formando quanto o que está sendo formado, ele é diferente. Por isso que a gente tem um grande cuidado das pessoas falarem o que é adequado a se falar, e como se falar. Mas é claro que cada um vai passar aquela temática de uma forma. É impossível todos trabalharem da mesma forma. Se a gente pegar digamos aqui, uma lei qualquer, que a interpretação da lei, ela deve ser a mesma. Mas cada pessoa, ela vai falar de uma forma, vai fazer uma interpretação legística diferente do que o outro fez. Nunca vai ser igual. Isso a gente tem consciência disso, mas nem é isso que a gente tenta. A gente tenta que a qualidade do conteúdo a ser transmitido, ele seja passado de forma linear. Essa que é a preocupação. Eu entendi. Eu só estou ratificando o que você está falando, tá? Bom, aqui eu trago algumas recomendações para a gente melhorar o clima organizacional, tá? A primeira é fomentar valores corporativos alinhados com a ética profissional. A gente ter esse cuidado sempre de alinhar que os nossos valores organizacionais eles estejam alinhados com uma ética profissional. Realizar atividades de bem-estar, as pessoas precisam ter momentos em que elas consigam se sentir bem dentro da organização, motivar a equipe. Vocês vão encontrar em alguns autores que ninguém motiva ninguém, porque a motivação é intrínseca,
Então, aqui, quando a gente fala de motivar a equipe, é muito no sentido de que você vai criar mecanismos para que as pessoas se sintam motivadas, desenvolver a projeção profissional, ou seja, pensar como é que as pessoas possam se projetar e fazer um planejamento de carreira e se enxergar mais lá adiante. Contar com líderes com inteligência emocional. Alguém aí falou de inteligência emocional há algum tempo atrás aí, tá? Ou seja, você como gestor, a pessoa lá pode estar errando, pode estar... O gestor, ele não pode perder a inteligência emocional, ele tem que manter o equilíbrio emocional, né? Ele é o gestor, é ele que vai servir de modelo, é ele que está na vitrine para todo mundo olhar, tá certo? Implementar benefícios para os colaboradores. Quando a gente trabalha em órgãos públicos, esses benefícios já vêm dados, não somos nós gestores que definimos, então o que a gente tem que fazer é ajudar a divulgar quais são esses benefícios para que as pessoas se sintam realmente beneficiadas e valorizadas, e ter espaços funcionais agradáveis, né? Ou seja, o lugar onde a gente trabalha precisa ser agradável, precisa ser adequado para a gente poder cumprir com as nossas funções da melhor forma possível. Aqui eu tenho algumas dimensões desse clima organizacional, né? A estrutura da organização vai impactar no clima organizacional? Vai. A estrutura física, a estrutura dos recursos humanos, a estrutura da gestão, a estrutura das relações que se estabelecem, a responsabilidade, né? O quanto a gente está comprometido em cumprir com aquilo que a gente é responsável por cumprir, os riscos que a gente tem. Então, por exemplo, quando vocês estão citando aí a possibilidade de cada pessoa trabalhar uma coisa segundo a sua zona de conforto, isso é um risco. Então, quais são os riscos para o clima organizacional? Então, a gente tem que pensar quais são as recompensas que os colaboradores têm. O ambiente é caloroso, as pessoas têm apoio. Então, você tem um professor que está sentindo dificuldade em trabalhar alguma coisa, você consegue dar apoio para esse professor melhorar a sua prática? E como é que você faz a gestão do conflito dentro dessa área ou dentro da organização como um todo, né? Porque onde tem gente, tem conflito, né? Então, como é que a gente contribui para solucionar os conflitos, para mitigar os conflitos e para que os conflitos sejam sempre elementos para se trocar ideias e não para se transformar em crises. Tranquilo aqui? O clima organizacional, então, ele vai se manifestar de duas formas. Ele pode ser um clima organizacional bom, e aí predominam as atitudes positivas, confiança, entusiasmo, alegria, engajamento, vontade de estar ali naquele lugar de trabalho, e geralmente tem um baixo turnover, né, que é a troca de colaboradores naquele setor. E pode ser prejudicado ou ruim, um ambiente que seja cheio de tensão, de discórdia, com muita animosidade, muito conflito, o que gera desinteresse para cumprir as tarefas, o que gera descompromisso, o que gera resistência das pessoas, né? E gera também uma comunicação que é difícil, que é fragmentada, tá? Então, por isso que a gente diz que manter um clima organizacional bom é muito importante, porque essa percepção aqui desse clima ruim, isso realmente impacta, inclusive, na aprendizagem dos alunos, tá? Quais seriam as estratégias para a gente observar em relação ao clima organizacional? O contato direto dos gestores com seus colaboradores, aqui você poder conversar diretamente com as pessoas, tá, gente? É muito importante que a gente converse, que a gente se aproxime como gestor das pessoas, porque aí a gente tem oportunidade, às vezes, até informais, de escuta.
e exercitar essa escuta ativa para a gente perceber o que o outro pensa, e aí a gente até ajuda a mudar a visão dessas pessoas e trazer essas pessoas para o nosso lado e para aquilo que a gente espera que elas cumpram dentro da sua função, né? Fazer entrevistas quando há algum desligamento, para você aproveitar aquele momento e ouvir, isso aqui principalmente em instituições privadas, para você ouvir, porque as pessoas vão ter oportunidade de dizer o que elas acham mesmo, e depois você vai poder ponderar, ela tinha razão nisso, ou não tinha, e aquilo, e aí onde você perceber que realmente as pessoas têm razão, você pode fazer melhorias, tá? Tem esse papel que é relativamente novo nas organizações que a gente chama de ombudsman, que é uma espécie de ouvidoria específica para colaboradores, tá certo? Para ouvir sugestões, para ouvir reclamações, para que vocês possam ter canais de conhecimento das questões que trazem maior satisfação ou insatisfação dos seus colaboradores, tá? É um programa de sugestões que você pode gerar dentro da organização, reuniões periódicas com as equipes, quando a gente quer fazer uma gestão, em que a gente escute as pessoas, em que a gente compartilhe ideias, em que a gente defina as questões juntos, um planejamento pedagógico, por exemplo, tá certo? Isso se faz em reuniões periódicas, tá? E ter momentos de interação com a presença de diretores, de coordenadores, os professores, os administrativos, e até a comunidade escolar, em alguns momentos, são bem-vindos também, tá? E existem hoje inúmeras possibilidades de pesquisa de clima organizacional, em que você verifica quais são os pontos positivos do clima organizacional, quais são os pontos negativos, onde que você pode melhorar, o que você pode fazer como gestor, o que o RH pode fazer, tá? A pesquisa de clima organizacional, ela vai propiciar uma melhoria na comunicação de uma forma geral, visto que tem um lugar e um momento certo para você avaliar a sua percepção da organização, o que vai tornar a busca de soluções de problema muito mais eficiente, porque como as coisas são direcionadas para este fim, você tem uma oportunidade muito rica de levantar essas informações e poder agir a partir delas. Isso aumenta o engajamento e a participação da comunidade escolar, porque ela se sente ouvida, você está exercitando essa escuta ativa, de que eu falei agora há pouco, e quando você busca soluções, você vai minimizando os conflitos, vai melhorando a relação pessoal com seus colaboradores, vai tornando essa convivência mais tranquila e diminuindo o estresse no ambiente de trabalho. Aqui nesse link, eu trouxe alguns exemplos de questionários para vocês. Esse material já está lá no ambiente virtual. Vocês podem entrar e pesquisar alguns exemplos de questionários de pesquisa de clima organizacional, tá bom? Que vocês podem e devem adaptar às suas realidades, ok? E aqui eu trago, por fim, algumas ações para melhorar o clima organizacional, tá? Lançar novos desafios para os nossos professores, colaboradores, isso é muito bom. Demonstrar perspectivas de desenvolvimento profissional e pessoal, ou seja, mostrar para eles como é que eles podem crescer, né, a partir daqueles conhecimentos adquiridos. Oferecer novas oportunidades de treinamento. Possibilitar reconhecimento e valorização em momentos que são cruciais dentro da organização, propiciar a integração do grupo para que eles exercitem esse compartilhamento, essa aprendizagem coletiva, valorizar o trabalho de cada um em sua especificidade, porque cada um de nós é melhor em algo específico, e isso é legal de ser valorizado, tá? Promover a empatia a partir de uma liderança carismática, ou seja, você se colocar no lugar do outro, para você entender melhor
o que está acontecendo, isso é empatia. Garantir o sentimento de justa remuneração, isso aqui é principalmente nas empresas privadas, porque na gestão pública, quem está aqui na gestão direta tem pouca influência sobre remuneração, né? Oferecer segurança, ou seja, as pessoas confiarem em você, naquilo que você está dizendo, naquilo que você está propondo, se sentirem seguras com a sua gestão, e propiciar uma autonomia no desenvolvimento das tarefas, ou seja, dar às pessoas a oportunidade que elas mostrem aquilo que elas sabem, mostrem como elas podem contribuir, mostrem como elas podem colaborar com o processo de aprendizagem organizacional e para o próprio clima organizacional, tá? É isso, queridos. Vocês querem fazer alguma pergunta, mais alguma observação? Nadinha? Então, nós encerramos por aqui. Obrigada pela participação de vocês, tá? Obrigada, boa noite. Agora até segunda, tá? Um abraço.